Importante jogador entra em novo estágio de negociação com o Vasco para a temporada de 2025 na busca por competições internacionais. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco enfrenta um período bem desafiador com uma sequência de partidas longe de sua casa, São Januário. Esta ausência prolongada do estádio, que claro é muito importante para o clube, tem um impacto muito significativo não apenas na equipe, mas também na torcida do Vasco, que lota as arquibancadas jogo a jogo. Assim, o Vasco já está próximo de somar cerca de 37 dias sem jogar um jogo único em São Januário. Um tempo bem considerável para uma equipe que tem em sua torcida um dos pilares de sua força. São Januário, um estádio que o torcedor faz de um verdadeiro caldeirão. A história do Vasco faz assim com que o Cruz Maltino possa utilizar do estádio e da presença de sua torcida para somar muitos pontos. Para que o torcedor possa estar relembrando qual foi o último compromisso do Vasco no estádio, foi justamente em uma partida bem importante, a virada eletrizante contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no jogo de ida. O placar de 2-1 não contou toda a história daquela noite, mas a atmosfera era também muito importante e algo marcante para o torcedor que esteve empurrando o Vasco na busca por aquele resultado e que permitiu com que o Vasco pudesse assim conseguir se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil e chegará atualmente às semifinais da competição. Cruz Maltino ainda se vê diante de um período bem longo de jogos longe de sua casa, assim necessita enfrentar esse período e já está visualizando também a partir de que momento terá a disponibilidade de voltar a jogar em São Januário. O retorno do Cruz Maltino a São Januário está marcado para o dia 5 de outubro, contra a equipe do Juventude pela 29ª rodada do Brasileirão, uma data que, claro, já está circulada no calendário de todo torcedor vascaíno. O Vasco ainda na busca por seguir crescendo na tabela de classificação, subindo posição a posição, fará desse jogo justamente contra a equipe do Juventude um compromisso importante, onde no primeiro turno o Vasco foi derrotado lá no Sul, agora terá a oportunidade de confrontar essa mesma equipe, o Juventude, e quem sabe obter uma vitória contra a equipe do Juventude pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no compromisso que acontece justamente no reencontro do torcedor do Vasco em São Januário. Enquanto os jogos vêm em uma sequência para o Cruz Maltino, o ataque segue sendo uma dúvida para o Cruz Maltino, que tem enfrentado uma dúvida significativa desde a lesão de Adson. A ponta direita é uma posição muito importante no esquema atual, hoje utilizado pelo técnico Rafael Paiva, tornou-se um quebra-cabeça para a comissão técnica. Adson, que chegou como uma das contratações mais caras da temporada, rapidamente se estabeleceu como uma peça mais titular durante a última sequência. No entanto, o jogador esteve se ausentando da equipe titular justamente devido a alguns problemas físicos que assim tiveram de fazer com que ele se ausentasse para iniciar um processo de recuperação. E daí em diante começou uma busca por um substituto dentro do próprio elenco do Vasco. Vários jogadores já foram testados na posição, cada um trazendo suas próprias características e estilos de jogo. A rotatividade na ponta direita tem mostrado o quanto o clube tem buscado encontrar uma solução que permita com que o Vasco possa encontrar um equilíbrio de desempenho por ali, jogando tanto no ataque quanto na defesa. A Ryan foi um dos mais utilizados durante a última sequência, jovem promissor das categorias de base e uma das opções utilizadas. No entanto, cometeu alguns erros mais recentemente e isso fez com que a pressão em cima dele pudesse crescer de uma maneira bem considerável. Além dele, Emerson Rodrigues foi outro jogador um pouco mais experiente, com características semelhantes e que esteve também ganhando algumas oportunidades. Ajudou como pôde em alguns momentos, mas ainda tem estado no banco de reservas, entrando no segundo tempo no decorrer dos compromissos. Jean Davi, outro jogador que também foi utilizado como titular,
mas que não conseguiu render aquilo que se imaginava, passou a ter uma frequência de participações dentro do time do Vasco nos últimos jogos bem menor devido ao rendimento, e assim Rafael Paiva ainda segue na busca por uma definição. A conversa do Vasco com o atacante Pablo Verratti entrou em um novo estágio, isso porque o atacante argentino se tornou sem dúvida uma peça fundamental no elenco, brilhou como goleador máximo na equipe na temporada e tem uma presença muito forte que não apenas garante os gols, mas também eleva o nível da equipe. Assim, a questão de renovação de contrato dele é um assunto que ganha cada vez mais destaque nos bastidores do clube. É compreensível que a diretoria vascaína considere a permanência do centroavante como uma prioridade, afinal não é todo o dia que se encontra um jogador capaz de fazer a diferença de forma tão consistente como ele tem feito na equipe do Vasco desde o início de seus momentos com a camisa do Cruz Maltino. No entanto, o cenário atual apresenta uma complexidade que vai além de um simples desejo de manter o jogador. Tanto o clube quanto o jogador optaram por uma abordagem mais cautelosa nesse momento, decidindo aguardar o panorama mais claro antes de definir os termos de um novo acordo. Assim, a decisão vai refletir justamente em ambos os lados para estar buscando lidar de uma forma melhor com a situação. O principal fator que leva esse momento a ser debatido como uma indefinição é justamente as competições que o Vasco vai disputar em 2025. A incerteza, é claro, afeta diretamente o planejamento financeiro e esportivo do clube. Participar de torneios como a Copa Libertadores ou a Copa Sul-Americana, por exemplo, trazem não apenas mais prestígio, mas também recursos financeiros e permitem com que o Vasco possa ter uma capacidade de investimento maior em sua equipe. Verratti, em algumas declarações, já confirmou que quer um Vasco brigando por competições importantes e para isso tem trabalhado muito junto a seus companheiros para que possa assim garantir com que o Vasco possa se classificar a alguma competição continental para 2025. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.